Glórias a Deus. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém. Quem aí está alegre com o Senhor pode dar graças a Deus. Quem aí está feliz pode dar aleluia. Irmãos, o Senhor está em nosso meio. Jesus, eu já fui impactada aqui de todos os ângulos, de todas as formas. O Senhor tem falado em nosso meio. É Maiara, né? É Maiara. Testemunho, minha irmã. Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia comigo. No capítulo tema, né? No salmo tema, que é Salmos de número 116. Glórias a Deus. Congrego na Assembleia de Deus, Missões e Vida, pastor Alexandre Mongi. Sou casada com o presbítero Cadu. Ele não pôde estar aqui comigo hoje porque ele também chegou do trabalho e foi também ministrar em outro lugar. Isaac foi para a creche, meu filho de 3 anos. Enquanto um foi para a creche, o outro foi pregar em um lugar e eu estou aqui, né? Aleluia, só glória, e eu louvo a Deus pela minha família. Salmos de número 116. Vamos ler a parte do versículo de número 8. A igreja achou, amém? Diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrima e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha percepção, todo homem mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o seu povo, do meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Vamos ler junto, ó glória, o versículo 12. 1, 2, 3. O que darei? Glórias a Deus. Você pode se assentar, louvando e glorificando o nome do Senhor. Você que tem mãos e pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. És fiel. Cadê a moça? És fiel em todo tempo. Você pode adorar o Senhor comigo? Em todo tempo tu estás. Obrigada, Jesus. Com todo fôlego que tenho, eu aleluia. Te amo, Deus. Já foi adorado esse louvor, não já? Sua graça nunca falha. Todo. Obrigada, Jesus. Desde quando me levanto até eu me deitar. Ah, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por sua bondade. Glórias a Deus. És fiel em todo
a bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sua bondade me seguirá. Declare isso, declare que a bondade do Senhor te seguirá. Ela te seguirá. Oh, aleluia. Oh, Jesus, entrego tudo a ti. Sua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti, Senhor. Sua bondade me seguirá. Oh, aleluia. És fiel em todo tempo. Aleluia. Quem pode estender a mão e declarar? Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego. Que a nossa vida seja entregue a ti, Senhor. Que o nosso viver, Senhor, seja para ser grato ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor, pois o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Glória a Deus. O Senhor está em nosso meio. Não é por quantidade, é qualidade de adoração. Existem ambientes que está cheio de gente, mas não tem qualidade em adoração. E o importante é reconhecer a bondade de Deus. Irmãos, mais vale estar aqui do que estar lá fora. Isso sem dúvida. Bendito seja Deus, porque Ele nos deu esse dia e essa manhã. Estou muito feliz. Irmãos, desde já eu quero agradecer, minha irmã, obrigada, tá, pelo convite. Eu sei que foi o Senhor quem soprou meu nome em seus ouvidos. Eu creio nisso porque Ele preparou esta manhã para a nossa vida. E eu sou mais que bendita por isso. Você também. Oh, glória. Muito obrigada, minha irmã, pelo convite. Prazer em ver a minha irmã aqui. Minha bicha sabe falar da palavra. A irmã tem dom e a irmã é pregadora. Quando eu ia para a igreja pregar, eu não tinha roupa, minha irmã. Eu tinha que ir lá na Paula Brise, eu não tinha uma roupa para ir pregar no congresso. E eu me recordo dela me ajudar a achar uma roupa boa para mim ir para um congresso, sem R$1 no bolso. Mas o Senhor nos veste. O Senhor, Deus nos veste. Deus enviou na minha vida aquela mulher, Paula Brise, e ela ali me ajudando a ver a roupa. Nem sabia que a menina pregava, meu Deus. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Irmãos, vamos lá. Esse Salmos eu amo ele, porque antes mesmo de parar para pregar sobre ele, ele mudou a minha vida pessoal, eu, Vanessa, com Deus. Nada melhor do que tomar um remédio e ver que ele resolve, poder indicar ele a outra pessoa que também está doente. Então, para mim é um prazer falar sobre esses salmos, porque ele salvou a minha vida em uma situação onde nós se esquecemos da bondade de Deus. A minha irmã falou aqui sobre a escassez de contar a bondade, é porque está tendo a escassez de reconhecer a bondade de Deus. Algumas pessoas não gostam de falar porque não reconhecem. Se não reconhece, não vai falar da bondade de Deus. Não tem como contar um testemunho se não reconhece que foi de Deus. Por que muitos não estão contando testemunho, minha irmã? É porque muitas pessoas não reconhecem mais que tudo que tem vem de Deus. O que faz é chegar e se colocar numa posição tão elevada a ponto de se sentir maior por ter conquistado alguma coisa. Se esquecendo que até o fôlego de vida, né, minha irmã, que há em nós é o Senhor quem dá. E uma hora que Ele tomar e puxar para si aquilo que é dele, aí eu quero ver bens, dinheiro, luxo, fama, status, não tem. Então, entrando na introdução desse texto aqui,
o que vale para nós, Davi, ele era alguém que era grato ao Senhor. Minha irmã, Davi era alguém que tinha nome, renome, era rei. Não tinha ninguém maior que ele ali. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha status, ele tinha poder, ele tinha pessoas ali a estar com ele. Só que ele escolhe reconhecer que foi Deus quem deu a ele tudo o que ele tinha. E eu aprendo com Davi isso. Só que na introdução desse texto aqui, no cenário desse texto aqui, Davi, ele foi um homem em seu reinado que ele teve muitos inimigos, pastora. Diferente de Salomão, que teve muita gente que saía do lugar onde estava para ir até Salomão, para presentear Salomão, pela sua fama, por sabedoria. Davi não, Davi ele tinha muitos inimigos. Sabiam de Davi, o povo lutava para guerrear contra Davi. Davi tinha muitos inimigos. Não tinha muitos aliados, mas tinha muitos inimigos. E muitos queriam matar Davi. E nesse contexto aqui, nesse Salmos, Davi está contando que ele estava num cenário de morte. E, gente, não é apenas um cenário de morte, é apenas físico. Mas ele está vendo que a sua alma está muito angustiada. Você vai ver que nesses Salmos Davi está falando, ele diz assim: eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu e atendeu a minha oração. É Davi dizendo: eu clamei ao Senhor em tempo de luta, de aflição. E o Senhor olhou para mim e estendeu a sua mão, me socorreu. Era Davi dizendo: o Senhor livrou a minha matéria, mas também livrou a minha alma. Davi está grato ao Senhor, não somente por algo material, mas também por algo espiritual. Porque, pastora, o nosso dinheiro pode comprar coisa material, mas só Cristo salva uma alma abatida. Só Ele tem poder. E ele reconhece, ele deixa isso bem. Esse texto, irmã, isso aqui me salvou demais. Quando a minha alma estava abatida, e então eu dobrei os joelhos, isso aqui é real. Eu dobrei os joelhos e eu orei ao Deus que tem poder para sondar a alma. Gente, tu entende isso aqui? Não é posição, não é status, não é trabalho, não é amigos. Não é líderes, não há pastores, não há irmão, não há marido, não há esposa. Só Ele tem poder para te curar. Quando a ferida não é externa, mas interna. Quando a ferida não é visual, mas está dentro da alma. Ele tem poder. Só Ele tem poder. E Davi reconhece isso. Davi ele diz: eu amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha súplica. No versículo 1, Ele ouviu a minha súplica. Ele ama a Deus e Ele inicia esse texto expressando diante de Deus o amor que Ele tinha para com Deus. Engraçado, é Rafaela, né? Rafaela. Engraçado, Rafa, é que Davi ele diz assim: eu amo a Deus. E ele tem certeza, a convicção do sentimento que ele sente por Deus. E minha irmã, falar que ama a Deus tem que ter muita certeza. Tem que ter muita certeza mesmo. Porque amar o outro, né, que nos ama, que a gente está convivendo ali, mas amar a Deus na totalidade de saber quem Ele é. Porque Deus ele não é um pai bonzinho que dá tudo que nós queremos. Não. Ele é um pai de amor, mas Ele não dá tudo que queremos na hora que queremos. E Deus, Ele é isso. Ele é justiça. Ele é fogo consumidor. Ele diz não para quem Ele quer. Ele amassa quem Ele ama. Ele fere, mas também cura, diz a palavra ferida. Ele ensina se preciso. Então, para você dizer eu amo a Deus, tem que ter certeza. Tem que ter certeza. Davi tinha certeza. Eu amo a Deus. Ele tinha certeza. Eu amo a Deus. Só que a justificativa pela qual ele ama a Deus é muito, muito linda. Porque ele diz assim: eu amo a Deus. Não é porque eu sou boazinha, é porque eu sou bonzinho. Não é porque eu sou legal. Não é porque eu sou rei. Não é porque eu tenho status. Não é porque eu tenho, eu sou rei. Eu sou... Não.
Eu não amo a Deus porque Ele me tirou lá do campo, do deserto, onde eu estava pastoreando aquelas ovelhas. Eu não amo a Deus porque Ele me tirou de lá e me colocou num palácio, não. Eu amo a Deus porque eu falei e Ele me ouviu. Ele disse assim: o meu amor por Ele não é baseado pela mão dEle que me estende a abençoar, mas o meu amor por Ele está baseado no estender de ouvidos dEle para me ouvir, porque Ele entende melhor do que a mão de Deus é ter a atenção do Todo-Poderoso. Porque melhor do que ter as bênçãos de Deus é ter Deus ali, ó, te ouvindo. Você entende isso? Que melhor do que você contar a mão daquilo que a mão do Senhor te deu é dizer: Deus está comigo. Deus está comigo apesar das coisas que Ele me deu. Ele está comigo. Porque não adianta de nada eu ter muita coisa se Ele não estiver comigo. Do que me vale dobrar o joelho, pastor, há 30 anos e pedir: Senhor, me dá uma casa própria. E quando Deus me dá, Deus não está na casa que Ele me deu. Do que adianta eu pedir: Senhor, abre minha porta, se naquela porta Deus não vai estar. Não vale de nada ter tudo da mão de Deus, mas não ter Deus para compartilhar. Então por que existem coisas que nós pedimos a Deus e Deus ainda não nos deu? Porque Ele sabe que naquilo Ele não vai estar. E para Ele mais vale Ele estar com você do que Ele te dar algo. Então por isso que muitas das vezes a gente não consegue ser grato ao Senhor. Por quê? Porque nós olhamos para aquilo que ainda não temos e não valorizamos, pastor, aquilo que já temos em nós. Olhamos para aquilo que nós ainda não conquistamos, porque é o desejo do nosso coração. Mas desprezamos aquilo que o Senhor já nos deu como herança. E isso Deus falou comigo de uma forma que foi como se fosse um soco no estômago. Você está olhando para aquilo que você não tem. Mas e aquilo que eu já te dei? Porque, gente, desejo de ter algo é momentâneo. Uma hora tu vai estar com o desejo daquele carro bonitão. Do nada tu vai ver outro melhor. Tu vai desejar aquele de lá. Então não é o desejo da gente ser humano. Vai passar, como já disse, é temporal. Assim como o testemunho é temporal. O desejo também. Uma hora eu quero uma coisa, depois eu quero outra. Uma hora eu desejo isso aqui, depois eu estou desejando outra. Só que o Senhor está dizendo: melhor do que os seus desejos é a minha presença na sua vida. Por quê? Porque quando você tiver a minha presença, tu vai desejar o que eu quero, tu vai querer o que eu quero, tu vai orar por aquilo que eu quero. O sonho não é mais teu, mas é meu. Tu vai de acordo com a palavra que eu libero para a tua vida. Quem entende o que Deus está dizendo, é Ele dizendo: ei, melhor do que a minha mão é a minha presença. E eu quero que, oh meu Deus do céu, eu quero que você tenha a minha presença. Minha irmã, é pessoas que não estão conseguindo ser grata, porque Deus não fez o que eu quero. Sabe, Rafa, vai ter gente que não vai nem querer vir na consagração. Por quê? Consagração de gratidão? Ah, quero não. Mas se fosse consagração da porta aberta, do pedido, Deus vai te dar. Porque não sei o que, não sei o que lá, não. Mas para agradecer são poucos. Lembra dos 10 leprosos? Lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados. Mas quantos voltaram para agradecer? Quantos voltaram para agradecer? Tem poucos que virão para agradecer. Mas não tem problema não, Rafa. O que importa é a presença do Senhor. O que importa é a presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que Ele diz isso. E no versículo 7 Ele vai dizer: volte a minha alma ao seu sossego. Volte a minha alma ao seu sossego. Por quê? Porque o Senhor foi bom contigo. O que isso quer dizer, Vanessa? Era Davi olhando para dentro dele e dizendo: alma, volte a repousar. Porque o Senhor já agiu de benevolência para com você. Olha isso. É Davi dizendo assim: se aquieta, alma, porque o Senhor é bom para você. E isso aqui é uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui. É Deus dizendo: se aquieta dentro de você, porque Ele é bom. E Ele já foi bom com você. Irmãs,
Lembra da onde você saiu. Isso aqui é muito importante. Você pode não chegar aonde você quer chegar. Não chegou ainda onde você quer chegar. Mas lembra, você já não está mais aonde você estava. E com isso, aquieta a tua alma e acredita, Deus é bom. É Ele dizendo, alma, se aquieta, porque talvez com os olhos nós não estamos vendo o agir de Deus, mas já foi deliberado do alto, o Senhor já agiu de benevolência. É Deus dizendo, pode voltar em paz para casa, porque a minha mão já está estendida, do céu já foi liberada a palavra, basta a terra acatar. É Deus dizendo, ei, aquieta a tua alma, se ainda não chegou, já foi liberado do alto. Já foi liberado do alto, aquieta. Aquieta a tua alma. Porque se Deus falou, já está liberado. Sabe o que eu aprendi, minha irmã? Que quando Deus ele vem e entrega para nós o que Ele quer, porque já está pronto. Quando Ele usa alguém para dizer, eis que eu farei tal coisa, eis que eu vou te levantar, eis que eu vou te levar, eis que eu vou fazer, eis que eu vou te dar, eis que eu... Irmã, já está liberado. A única coisa que falta é a terra obedecer aquilo que o céu já mandou. É Deus dizendo, vai te acalmando, porque se eu falei, a palavra já foi liberada do alto e a terra vai ter que obedecer. Não adianta. Já foi liberado. E se a bênção é dentro de você, é te levantar, minha irmã, já te prepara. Porque se o céu falou, Ele está te moldando. Minha irmã, eu tenho sido moldada demais. Meu Deus. Eu acho que nunca acaba. Acaba, pastora? Eu acho que não sei. Eu estou, sei lá. Estou falando aqui agora de verdade como ser humano. Eu estou tonta, pastora. Eu tô tonta. Meu irmão, eu penso que tá tudo ok, do nada Deus te vira de cabeça. Meu Deus do céu. É dizendo, calma, eu ainda não, minha irmã, nunca para. Parece que o olheiro nunca para a roda. Tem que estar em movimento. E quando a gente está construído bonitinho, achando que está do jeito que Deus quer, do nada Ele amassa e faz outro. Irmão, nem sei porque Deus entrou nesse mistério, mas é o Senhor dizendo, calma, eu ainda estou te modelando, eu ainda estou te lapidando. Se eu falei que eu vou fazer de você algo, tu vai ser. Espera, minha mão. Espera. Porque existem coisas, irmãos, que não é por fora, não. Eu sei que muitos só dão culto em ação de graça. Escuta isso aqui. Por quê? Porque os bens que eles dizem que receberam de Deus foi aquilo que eles pediram. E os bens que eles têm bens materiais, visual. Eu olho e eu gostei, eu pedi, Deus me deu. E por isso eu dou culto em ação de graça. Só que eu, Vanessa, nunca fui em um culto em ação de graça de alguém que disse assim, eu estou dando um culto em agradecimento a Deus, porque eu estava aflita e Deus me livrou da aflição. Eu nunca fui. Eu sempre fui, e todas as vezes que eu fui pregar ou alguma coisa assim, eu sempre pergunto, mas minha irmã, desculpa perguntar, mas é pelo quê que tu está dando um culto em ação de graça? Para mim não chegar lá e falar uma besteira. Mas eu agradeço a Deus porque eu pedi a Deus um trabalho, Deus abriu a porta do meu marido. Eu orei a Deus, eu pedi a Deus a minha casa chegou. Eu orei a Deus porque eu pedi a Deus uma porta para mim e Ele abriu. E isso não é errado, não estou dizendo que isso esteja errado, mas eu estou dizendo que as nossas motivações não tem que ser levadas apenas por um lado físico, mas também espiritual. Porque eu vou te falar, carro, quem te disse que foi Deus quem te deu? Às vezes você mesmo trabalhou, pastor, e é possível você trabalhar e conquistar aquele carro. Isso foi Deus, não foi a sua determinação. E isso existe uma diferença de Deus te dar algo sem que você tenha possibilidade de fazer sozinho, e outra é você ir lá pegar com a sua própria mão e dizer que foi Deus que te abençoou. Só que eu te pergunto, o teu dinheiro paga e tem poder para comprar a alegria da salvação que há dentro de você? Eu te pergunto, o teu dinheiro paga, oh glória, a alegria da salvação, a paz que excede o entendimento? Não, isso só Deus, e por isso temos que ser gratos. Por quê? Porque conquista, uma determinação tu conquista. Irmãs, isso aqui é sério.
Se você quiser um emprego num lugar bom, se você tiver uma amiga, ela pode te indicar. Isso, Vanessa, mas isso foi Deus? Talvez, mas isso pode ser somente uma indicação mesmo. Nada de muito sobrenatural. Mas eu te pergunto, interior, quem pode fazer por você? Indicação pode? Amizade pode? Isso pode? Não. Agora, tudo aquilo que é impossível para o homem, gente, isso aí dá graças, porque só Deus pode fazer. Por que Davi está dizendo, eu estou grato a Deus? Porque Ele me livrou da aflição. Por quê? Meu dinheiro não pode comprar isso. Ou a minha posição não pode pagar a alegria de alguém que estava dentro do quarto depressiva e hoje está aqui adorando a Deus. O homem não pode fazer, mas Ele fez por você. Ele dizendo, e eu te pergunto, a minha posição, eu, Vanessa, a minha fama, alguma coisa desse tipo, parente, como eu posso dizer, família, herança, pode levantar alguém que estava prestes a se suicidar e colocar hoje em cima de um altar para pregar a vida? Pode, dinheiro pode, amizade pode, indicação pode, mas Ele pode, e por isso nós damos glória a Ele, e por isso nós damos exaltação a Ele. Por quê? Porque existem coisas, pastora, que a terra te dá, mas existem coisas que só o céu, sejamos gratos, irmãos, sim, pelos benefícios que Ele nos dá em questão de coisas que a gente pede a Ele. Isso temos que ser mesmo, porque até esse tipo de coisa Deus trabalha também, mas Ele trabalha a forma de Deus trabalhar é essa. Ele trabalha de uma forma que não tem como você negar que foi Ele que fez. É assim que Deus trabalha. Não tem como negar, irmã. Sabe como é que é Deus que trabalha? Quando tu sabe que é Deus, por exemplo, Deus te prometeu que te daria uma casa. Prometeu, vou te dar uma casa, a casa vai ser sua. Aí você trabalhou, juntou dinheiro e pagou. Para algumas pessoas isso não é que foi a casa que Deus deu, mas foi ela que trabalhou, se organizou. Isso é escolha dela. Mas quando é Deus, minha irmã, até a porta de emprego fecha. Eu não sei se com você é assim, mas eu aprendi com Deus. Minha irmã, todo recurso da terra Ele fecha, porque se for recurso da terra, tu não vai dar glória a Deus, a honra vai ser sua, mas é Deus dizendo, eu fecho, eu estreito tudo para você olhar e dizer, Senhor, é impossível, da onde virá? Aí Deus vai olhar e vai dizer, agora eu envio a provisão, agora eu envio o recurso, porque aí tu vai saber que foi eu, aí tu vai saber que foi eu. É Deus dizendo para alguém, eu fecho tudo, meu Deus do céu, eu fecho a terra, meu Deus, para enviar do alto, porque tu vai saber que não foi o homem quem te deu, foi Deus. Ninguém vai olhar para você e dizer, ela conseguiu, porque eu dei e ajudei. Não é isso que Deus quer para você. É recado de Deus, isso aqui eu já entreguei na base da revelação que o Senhor vai me dando, eu vou falando. É Deus dizendo, o que eu vou te dar. O que eu vou te dar. Eu fico rindo que Jesus é terrível, pastora. O que eu vou te dar. Você não vai dizer, foi fulana porque gosta de mim, me ajudou. É Deus dizendo, eu vou fechar o recurso da fulana, só para você saber que sou eu, Deus, que vou te abençoar. É Deus dizendo, não vai ser a terra, vai ser o céu. Vai, meu Deus do céu, tu vai olhar e vai dizer, tá bom, Senhor, tu prometeu, mas agora é impossível. Como vai acontecer? Deus está dizendo, é aí. Que quando você menos esperar, alguém vai mandar, fulana, lembrei de você, senti no coração, não é ela, é só Deus falando com ela, e ela vai, e a pessoa que vai ser usada por Deus para te abençoar, escute isso aqui, eu sei que você está dando maturidade para entender isso aqui, a pessoa que quando Deus quiser usar para te abençoar, o Senhor vai deixar bem claro para a pessoa e para você, não é ela,
Sou eu. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando é o recurso da sua própria capacidade, você chegar para alguém pedir, é uma coisa. Mas quando é Deus, Senhor, toque em quem quiser, minha irmã, aí é da parte de Deus. Não é recurso seu. Você não vai chegar e vai dizer, Senhor, isso aqui tu me prometeu, mas tem fulano, Bertrano, ciclano, que se eu pedir vai me dar. Que se eu falar vai me abençoar. Aí esse recurso é qual? É Deus ou é seu? Porque ela confia em você, ela gosta de você, ele gosta de você. Um cartão de crédito está na tua mão. Você pode ir lá e comprar aquilo que Deus falou que te daria. Isso é seu, isso é habilidade sua. Mas quando é de Deus, até quem você vai recorrer para pedir ajuda diz não tem como. É assim que acontece. Você tenta daquele jeito, não tem como. Você tenta daquele jeito, não tem como. Não tem como. O cartão não tem como. A fulana não tem como. Não tem como. Deus fecha a porta da terra. E aí do nada, alguém chega. Quem você menos... Irmão, isso aqui é profecia de Deus para vidas aqui. O Senhor vai estar dizendo aqui, e Ele manda eu dizer, Ele toma meus lábios a falar. Terão pessoas que vão lembrar de você. E Deus vai ordenar pessoas para dizer, solte a bênção que é dela. Você não está entendendo o que Deus está falando. A irmã aqui já estendeu a mão para receber, porque ela sabe que também é para ela. É Deus dizendo, eu vou enviar alguém, assim como eu enviei corvos a sustentar, eu vou enviar. Porém, a pessoa aí você vai saber, não foi o homem, foi Deus. Você vai saber que foi Deus. Hoje se inicia, né? Hoje inicia. Até o final desse mês, até o final desse ano, pessoas darão culto em agradecimento a Deus. Por quê, Vanessa? Porque o Senhor vai enviar o recurso necessário. E não vai ser do homem, é Deus quem vai fazer. Porque Ele vela por sua palavra. Se fosse só um sonho teu, seria qualquer coisa, qualquer pessoa conseguiria por você. Mas se foi Deus que te prometeu, o sonho não é teu. Quem falou foi Ele. Meu Deus do céu, quem vai cumprir é Ele. O salmista diz assim, o que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios que Ele tem me concedido, que eu posso dar ao Senhor? E isso você vai ver que no versículo é uma pergunta. Ele diz assim, o que eu posso dar ao Senhor por todo o benefício que Ele tem me concedido? Só que Ele mesmo responde, eu serei fiel a Ele. Porque eu aprendi, Rafa, que a fidelidade é uma escolha. Sabia? Ser fiel e ser grato é uma escolha. E se tem uma das coisas que é mais ser grato, assim, que é mais demonstrar a gratidão, é você sendo fiel. Quando alguém faz um bem para você, a sua fidelidade, a sua lealdade àquela pessoa é a maior prova de gratidão que você pode dar a ela. Do que adianta a pessoa te estender a mão e daqui a pouco você está lá na frente falando mal daquela pessoa? Se você está sendo ingrata. Você está sendo ingrata. Mas se demonstrar uma gratidão, ser grato, é você ser fiel àquela pessoa que te ajudou, que te estendeu a mão. E Davi, ele diz, eu quero ser grato a Deus e como? Eu vou ser fiel a Ele. Tudo que eu falar em questão de voto, eu vou cumprir. E eu não vou cumprir escondido. Isso aqui é terrível. Eu não vou dobrar o joelho, pastora, dentro de casa e abrir Jesus brigadinha por tudinha. Não. Jesus, eu sou grata a Ti, oh, glória, glória, glória. Dentro de casa? Não. Se Ele fez na sua vida, Davi fala, eu vou prestar culto e agradecimento a Deus, mas diante do povo dele. É em Jerusalém, é na casa. Eu vou dar graças a Deus. Por quê? Porque quando é tristeza, eu vou para o status e posto que eu estou triste, que eu posto isso, que eu posto frase tristinha. Eu mostro para todo mundo que eu estou triste. Mas quando Deus me abençoa, é no secreto que eu vou agradecer, não. Expressa para o mundo, Deus, que você serve. Expressa para o mundo o que Ele fez na tua vida. Não tenha vergonha de dizer que um dia você já foi alguém aflita, mas Ele mudou a tua história. Irmã, qualquer lugar que eu vou, eu não tenho vergonha, as pessoas me olham meio torto, de dizer, irmã, eu vim do buraco do boi.
Eu vim de nascer e cresci lá. Hoje eu moro em Vila de Cava porque Deus foi muito fiel comigo. Foi projeto dele, não meu. Eu vim disso. Eu vim de um lar onde hoje, infelizmente, ninguém faz parte da presença do Senhor. Mais, porque todos eram. E no mesmo dia, faz 3 anos, que a minha mãe se afastou, uma missionária da casa do Senhor. Se afastou, todos da minha casa, todos, meus irmãos, todos, se afastaram da casa do Senhor. Em um dia comum, em uma festa comum, Natal, todo mundo reunido, família reunida, minha mãe decidiu por bem, beber, voltar às práticas dela antiga. E eu saí dali com a minha família, eu e o meu esposo, e fomos orar o bairro. Natal, fomos orar o bairro lá com uma igreja. Porque era um bairro de morte. Era um bairro de morte, muita morte estava tendo na época. Mais do que o comum. Eu lembro que nós saímos e comemos e bebemos, eu tive que ir embora porque o ambiente já não estava mais propício para mim. Tive que ir embora muito entristecida. Minha mãe disse para mim: filha, é só hoje. Não se preocupa não, é só hoje. Eu falei: mãe, não pode. Só hoje, filha. Ela botou o som do lado de fora, meus irmãos, a minha mãe que foi um lar rígido. Minha mãe ensinou a gente, a minha mãe apresentou a gente para tudo. Espiritismo, mesa branca, tudo. Eu cresci em ambientes assim. Desde os 2 anos até os meus 15 anos foi quando eu decidi me batizar. Eu vivi em centro de Allan Kardec, mesa branca. Eu cresci nisso. Minha mãe apresentou tudo isso pra gente, mas ela sempre deixou bem claro que a principal para ela era Cristo, igreja. E ela entrou para a igreja e de repente, em um dia, Natal, ela olhou para mim e falou: filha, é só hoje, filha. Falei: mãe, não tem que ser nem hoje. Respeito o lar da senhora, a gente nunca pôde ouvir nada dentro da casa da senhora. Ela disse: não, minha filha, fica preocupada não, é só hoje. E de repente colocaram uns batidão forte. Pegaram o som alto, botou no nosso portão. E todas as vizinhanças que ouvia a gente cantar, porque era todo dia cantando, eu e meus irmãos, adorando ao Senhor, viram aquela batidão, aquelas proibidão. Minha mãe bebendo, isso do nada, irmãos. De manhã minha mãe estava crente, do nada. Ela virou e virou. E foi. Foi embora da casa onde a gente morava, arrumou outro esposo, uma outra pessoa e foi embora. E no mesmo ano, meu irmão se assumiu homossexual. Isso aqui não é para contar mal, não. Não é para falar mal, não. Eu estou dizendo isso aqui para você entender o que Deus faz, o que o Senhor fez na minha vida. Não é para contar testemunho. Não é para contar. É triste, mas é bom. Jesus é bom. Mesmo ano, todos saíram. No Natal mesmo, minha mãe nunca permitiu que nós botássemos nenhum tipo de bebida na boca. Se botava, era para fora de casa. Nesse dia, minha mãe sentou no portão e estava ela junto com os meus irmãos bebendo. E aquilo dali me matou. Eu saí dali, fui eu e meu esposo orar o bairro. E ao estender a mão, o Senhor me deu uma visão. E o Senhor bradou para mim. Eu no meio da rua comecei a pular e falar em línguas estranhas. E Deus começou a falar, eu chorar, querer me jogar no chão no meio da rua. Os outros batendo, pagode aqui, pagode ali. O Senhor falou para mim: filha, hoje um espírito maligno se apossou da casa da sua mãe. Isso aí eu chorava e eu ouvi isso de Deus. Até hoje a minha mão foi lá. Deus falou para mim. Porém hoje abre-se uma legalidade. Deus me mostrou direitinho. Desde aquele dia, minha mãe não voltou mais para a presença do Senhor. E ontem ela me ligou. E ela começou a chorar. Dizer: minha filha, eu fico tão feliz porque você está na presença do Senhor. Ora por mim. E eu estou orando, irmãos. O que eu estou dizendo para você não é sobre a minha mãe. Eu creio que Deus pode mudar o cenário. Mas é de todos assim. Deus ainda ter um remanescente. Ainda assim me colocar de pé. Irmãos, tu tem noção do que é uma legalidade atingir todos os filhos, porém a minha vida o Senhor preservou. Porque ainda tem que ter um joelho a orar. E o que você está dizendo, Vanessa, é testemunho. Assim como Deus me tirou do ambiente de morte, assim como Deus me livrou da aflição, assim como Deus me livrou da depressão pós-parto, assim como Deus curou o meu útero, o Senhor, Ele tem poder para fazer. E eu cantarei louvores a Ele. O médico olhou para mim, pastor, e disse: ei, a sua mãe teve
Mas o Senhor, em uma consagração como essa, Ele disse: Vanessa, tu vai gerar. E tu vai gerar esse ano sem tratamento. No mesmo ano, em dezembro, em época como essa, eu fui no médico para avaliar tudo. Quando eu cheguei lá, o mesmo médico que disse: tu tem problema, foi o mesmo que disse: tu tá grávida. Teve que testificar do Deus que tem poder para fazer. Então, minha irmã, se é de agradecimento, vamos contar o que Jesus faz. Eu pego uma menina que cresceu em um lar, onde era para ser, ou era ser espírita, ou era para ser candomblessista, mas o Senhor me trouxe, me fez ser missionária da casa dele. A glória é minha? Não, a glória é dele. Mas ele ainda faz. Se ele fez comigo, o que ele não pode fazer pela tua casa? O que ele não pode fazer pela tua família? E eu creio, irmãs, que ainda esse ano nós cantaremos a bondade do Senhor. Pode ter acontecido muita coisa ruim na sua vida esse ano. Foi fácil para ninguém, Rafa. Foi fácil para ninguém. Para mim, então, eu capotei, caí, atropelada, depois levantei, depois tentei levantar, tomei um caixote. Sabe quando tu vai pra praia, pastora? Vem um caixote, te leva, depois tu tenta... Vem outro... Minha vida foi assim esse ano. Menina. É só de pensar, dá treme. O diabo veio com força. Mas minha irmã, eu conheci a bondade de Deus. Deus é fiel, minha irmã. E nessa manhã, uma manhã como essa, assim como Davi disse, o que eu posso dar ao Senhor? E ele disse: eu vou contar as bondades de Deus. Eu te convido a você ter uma vida de contar mais coisas boas do que as ruins. Em vez de se reunir com pessoas para ficar falando mal do teu marido, agradeça porque você ainda tem um marido. Ai, Jesus, em vez de contar dos filhos da rebelde, agradeça porque tem muitas mulheres chorando, pedindo a Deus para abrir a madre e Deus ainda não abriu. Agradeça. Ah, Senhor, meu trabalho está me dando dor de cabeça. Minha irmã, tu ainda tem 13º. Pastor, e quem não tem, pelo amor de Deus, vai comer o quê no Natal? Tu ainda vai ter rabanada, vai ter um pastel, uma coisa simples. Mas e gente que não tem nada? Tá com ovo aqui, ó, ovo, mas está dando glória a Deus e aleluia. Outras que estão orando, Rafaela, pedindo a Deus: Senhor, envia alguém para me abençoar. A mãe chorando, gente, pedindo: Senhor, me dá alguém, pode me dar um sapato usado para o meu filho não passar. Que isso? E a gente reclamando porque o 13º caiu e já está cheio de conta para pagar. Graças a Deus que você pagou conta. Jesus é fiel. Sejamos mais gratos. Quem vai ser grato ao Senhor aqui? Quem vai ser grato ao Senhor? Tem culto que parece que Deus só nos dá um choque de realidade. Você voltar para casa e falar assim: quando alguém vier para falar alguma coisa, tu tentar pensar e falar mal, tu vai lembrar da pregação, vai falar: não, glória a Deus. Quando vier para falar mal, tu já vai: não, Jesus é bom, tô bom, tem dinheiro para gastar? Tenho não, mas tá bom, pelo menos eu tenho trabalho. Fulana, vamos comer, eu não tenho dinheiro não, mas tá bom, glória a Deus, pelo menos eu tô viva, tô com saúde. Irmã, tem que ser assim. Ficar reclamando o tempo todo, isso é ingratidão. E é Deus dizendo, dando um puxão de orelha em mim e você. Tá sem gente, eu quero entregar. Tá sem dinheiro para ir no Top Shop e tá achando que você é pobre. Ai, é muito ruim ser pobre. Minha irmã, pobre é você não chegar em casa e não ter nada para comer. Isso é pobreza. Você não está comendo lá as carnes lá, churrasco lá do Top Shop, não. Mas tu tem um ovinho frito, tem uma galinhazinha que botar na airfryer, dá bom. Tá reclamando ainda. E tem gente revirando lixo aí, esperando um osso que tem um pouquinho de carne para comer. E gente reclamando. Então quem vai contar? Quem vai contar da bondade de Deus? Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de